Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais um Artbook Review. E o livro da vez, que foi o mais votado lá na enquete, é o Kung Fu Panda, tá? Então nós vamos fazer aí um review, vamos dar uma olhadinha no The Art of Kung Fu Panda. Para variar um pouquinho, essa animação não é da Disney, não é da Pixar, mas é da DreamWorks. Tá? Ele saiu lá em 2008 e tem como o protagonista o Po, né? Um panda que é fanático por Kung Fu. Antes de que vocês vejam aí o nosso review, caso não tenham assistido o filme, recomendo, lembrando que pode ter algum spoiler aí no artbook. Bem, também lembrando, pessoal, se puder já deixar um joinha e compartilhar, eu agradeço. Mas voltando aí para o nosso review, falando um pouco mais da animação. Você tem aí o Po, que acaba depois descobrindo mais tarde que é o predestinado, o escolhido, por assim dizer. Ele é o guerreiro dragão, se não me engano, que é o termo usado no filme. E quem dubla ele é ninguém, nada mais, nada menos que o Jack Black. Tá? É um personagem que conversa muito bem com o ator que escolheram para dublar. Esse daí você vê que tem uma química muito boa. E tem um elenco muito bacana, né? Dentre eles Jackie Chan, Lucy Liu, Seth Rogen e Angelina Jolie. Pessoal, uma dica aí, lembrando para aqueles que viram o review do Zootopia, se vocês gostam bastante aí do trabalho com antropomorfismo, recomendo aí o site do Nico Marley. Tem um Tumblr dele que eu coloquei para vocês poderem acessar. Tem mais estudos referente ao filme do Kung Fu Panda. Ele tem um traço muito peculiar, muito próprio, e vocês vão ver que ele praticamente determinou aí o visual dos personagens do filme. Alguns personagens a gente consegue ver em outras animações do Kung Fu Panda, seja na continuação, né, no Kung Fu Panda 2, ou até mesmo algumas animações 2D que eles fizeram, como O Segredo dos Mestres, entre outros, que eu até recomendo, que é diferente, pois ela é toda feita em 2D e foca mais nos mestres, né, que é o Louva-a-Deus, a Víbora, o Macaco, a Tigresa e a Garça. E aí, lembrando também daquela questão das formas, repara que o Po é praticamente uma junção aí de esfera, de circunferências e elipses. Tudo isso que acaba remetendo a um personagem mais dócil, mais fofinho. E aí nós temos mais alguns traços aí do Nico Marley. Muito bacana o traço dele, eu particularmente gosto bastante. E aí você tem essa adaptação, né, com algumas pequenas mudanças, mas do design do papel 2D, chegando até o modelo 3D final. O Mestre Shifu no filme é dublado pelo Dustin Hoffman, e ele acaba orientando o Po. Mas é interessante porque, apesar de ser o mestre, no filme a gente vê que ele também aprende muito durante a história. O Po, para aqueles que já viram o filme, então se lembram de que na verdade ele é adotado. Ele é criado por um pato. Foi bastante interessante a escolha deles para pegar como, digamos, de background
as pessoas, né, que moram nos vilarejos, né, são representados por coelhos, porcos, patos. E você tem um capítulo só dedicado para os 5 furiosos, né? Que são os mestres do Kung Fu. Tem até uma observação, né, uma nota aqui no artbook do próprio Nico Marley falando do cuidado que ele teve no design da tigresa, que tinha que passar essa ideia de leveza e delicadeza, mas ao mesmo tempo é um personagem forte, né? E claro que seria fundamental aplicar isso no personagem. Então você tem esses estudos, né, da movimentação do tigre. E o mesmo acaba sendo aplicado para os demais animais, né? Isso a gente pode ver no próprio Kung Fu. Como que o homem tenta simular, né? Ele tenta espelhar os movimentos dos animais. E você tem o personagem do macaco. No caso ele é dublado pelo Jackie Chan no filme. E é legal ver os estudos, as versões anteriores, né? Como que acaba mudando bastante cada estilo, cada traço, né? Isso depende muito de cada artista também. A visão que cada um teve do personagem. A víbora no filme é dublada pela Lucy Liu. E aí você tem o Louva-a-Deus, para mim um dos personagens mais divertidos. Tem um diálogo muito legal no filme entre o Po e o Mestre Oogway, que ele fala justamente do presente, o porquê de se chama presente, né? E aí nós temos o antagonista do filme, que no caso é o Tai Lang. Aqui a gente tem uma sequência feita no papel mesmo, uma animação 2D tradicional,
que acho que independente da técnica usada, o que eu sempre falo dos meus alunos é que você pode ter várias ferramentas, ou até mesmo a questão, né, da técnica, como eu disse, 2D, 3D, mas quando a gente se preocupa com os princípios da animação, que a gente tem lá na animação clássica, né, principalmente das Disney, da animação 2D tradicional, você consegue dar mais vida, deixar mais fluido, mais interessante, mais bonito de se ver. E a gente repara que nessas animações 3D, esses filmes, os animadores tomam muito cuidado, né, em fazer com que a plateia, com que o espectador consiga crer, né, acreditar e também ao mesmo tempo ficar encantado com a animação. Seja o seu próprio herói. Essa sequência que ele está falando aqui no artbook, né, do sonho, que eu me lembro no começo do filme, você tem o Paul se imaginando, né, como um herói, digamos assim, um mestre do Kung Fu. E ela é toda feita em 2D. É absurdamente linda, né? E como eu já mencionei nos outros reviews, essa escolha da paleta de cor não é à toa, né? Tem um propósito, justamente para você intensificar esses momentos de conflito, de tensão no filme. Então notem sim esse contraste, né, antes de entrar na briga, com esses tons mais frios de verde, meio azulado, e aí mudando bruscamente para o vermelho, para tons mais quentes. Ali um estudo, né, pelos thumbnails, a gente consegue ver melhor na sequência. Em alguns momentos a gente vê aí as observações, né? Os artistas eram orientados para se basear muito em poemas chineses na hora de pensar nos cenários, nos ambientes. Isso também é muito interessante. Lembrando que na China, Japão, países do Oriente, você tem essa cultura milenar. Então tem uma questão muito rica culturalmente falando. Aí você tem um momento do diálogo do mestre Oogway com o Paul, que é bem na árvore, né, no pessegueiro. Uma sequência muito bonita.
E aí nós vemos a prisão onde o Tai Lung está preso. Também uma sequência memorável do filme. Mais uma vez, se vocês não assistiram, não percam tempo, vão ver Kung Fu Panda, é muito bom. E a gente vê uma porção, né, algumas das pessoas envolvidas no projeto. Claro que se a gente multiplicar por 10, talvez se aproxime do número exato de pessoas que participaram da produção mesmo. Tem um mimo aqui no final do artbook, né? Se você abrir aí o envelope, vocês vão ver um pôster do filme, né? Um cartaz. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Artbook Review. Lembrando, deixem aí nos comentários alguma sugestão para algum artbook, que não precisa necessariamente ser só animação, pode ser algum filme, algum jogo. Não se esqueçam também de deixar aquele joinha, compartilhar e caso não seja inscrito, aperta o botãozinho aí para se inscrever e receber a notificação quando tiver vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço, tchau tchau.